Olá a todos! Acredito que alguns de vocês já ouviram relatos de pessoas que tiveram a vida transformada completamente. Aliás, quando isso acontece de uma maneira que foge natural ou até inexplicável, muitos guardam e se tornam segredos porque têm receio ou medo de serem ridicularizadas. E por esse motivo, esse vídeo não será feito de uma maneira imparcial, como sempre faço e fiz ao longo dos 3 anos e meio de canal. Não é o Wagner que possui um canal que fala de religiões, mistérios ou espiritualidade. Não, hoje quem vai lhe contar é o Wagner Souza enquanto pessoa. Porque neste caso eu acompanhei de perto, presenciei e de certa forma vivi parte dessa experiência. Em primeiro momento, à primeira vista não é nada demais. Porém, coisas desse tipo moldaram a mim e minha personalidade. De tal forma que a partir de então passei a acreditar que existe algo além do nosso corpo físico que come, dorme, faz cocô e morre. Simples assim. Em nossas vidas existem coisas realmente raras. Tão raras como a estranha experiência de uma mulher que viu e falou com sua filha falecida. Mas não aqui, lá no além. Essa história merece ser ouvida. Então, feche seus olhos e apenas ouça minha voz. Paula era uma garota de 32 anos de idade que vivia com seu marido e seu filho na cidade de Cambuí, estado de Minas Gerais. Tão logo o filho completou 4 anos de idade, descobriu que novamente estava grávida. E por isso foi tomada de felicidade diante do novo presente de Deus. E realmente se tratava de um presente, não apenas por ser uma nova vida, mas por ser uma menina que tanto sonhava. E por isso, os 9 meses de gestação passaram tão rápido que o casal nem percebeu. Do lado de fora, as flores cresciam, anunciando a chegada da primavera e, com ela, a chegada da nova filha. Bem, semanas depois, seguiu sua rotina de levantar cedo. Preparou o filho para ir à escola, já que o pai o levaria. Tomaram café, se beijaram e logo saíram para não haver atraso. Como toda mãe preocupada, percebeu que a filha não chorava. Então, quando chegou ao berço, viu que a menina continuava a dormir o sono dos anjos. E diante disso, foi arrumar a casa, retornando após 1 hora para vê-la dormindo novamente. Mas a menina dormia demais até para um bebê. Achando tudo muito estranho, pegou seu bracinho e viu que estava muito frio. Não sentiu sua respiração, foi quando desesperadamente chamou a ambulância e logo partiram para o hospital. Na sala de emergência, Paula aguardava e chorava sem acreditar no que acontecia com sua linda filha. Foi então que o médico apareceu, cabisbaixo e com pesar, informou à mãe que sua filha havia falecido. O motivo era morte súbita, morreu de forma quase imediata, algo muito comum entre os recém-nascidos. E assim Paula caiu em uma profunda depressão, tão arrasadora que nem seu filho conseguia iluminar seus dias. Seu marido até tentava, mas passear não queria e os presentes recebidos nenhum sorriso merecia. E assim ficou. Bem, e 7 anos se passaram desde o dia de sua perda. Neste dia, Paula saiu de carro a fim de dar uma volta pela estrada que cercava a região. Dirigia sem qualquer rumo, quando de repente pisou no acelerador, ganhou velocidade quando à sua frente estava uma grande árvore. E naqueles poucos segundos só pensava que essa era a única maneira de pôr um fim aos anos de sofrimento. Minutos depois, quando abriu os olhos, percebeu que ficou inconsciente, mas não sabia precisar o tempo. Se viu em um campo coberto por gramas verdes, sem ninguém à sua volta, porém sua última lembrança ainda estava viva. E assim levantou-se e começou a andar. Seus olhos admiravam o lugar. Era um lugar majestoso, as cores da grama e das flores apontavam para o uso de alguma técnica desconhecida. O ar trazia uma incrível sensação de paz, e por isso não demorou para ver que o céu estava com uma cor estranha, mas incrível. Era azul com tons esverdeados. E por mais metros caminhou até que ao longe avistou um grupo de pessoas. Eram pessoas bem educadas que se cumprimentavam, embora não se conhecessem. Ao lado estavam casas muito bonitas e todas, curiosamente, na cor branca. Paulo então se aproximou do grupo, mas se negava a acreditar o que seus olhos presenciavam. Entre eles, nada mais nada menos que seus avós, porém com uma aparência melhor do que tinham antes de morrer. Evidentemente pensou que tudo fosse um sonho, porém isso não importava.
e em direção a eles foi, lhe dando um abraço tão forte que quase quebrou os esqueletos dos velhinhos. Também, há 25 anos a avó não via, e há 6 o avô. Seu intenso choro irradiava felicidade por rever seus entes queridos. O contrário era real, porque o casal emocionado ajudou a criá-la, já que seus pais trabalhavam muito. Então, de repente pararam de se abraçar, a olharam e sorriram. Foi quando atrás deles saiu uma menina. Uma garota de cerca de 6 a 7 anos de idade. Uma menina que, pelo formato do rosto, olhos e nariz, remetiam a alguém conhecido. Então, a menina pegou as mãos de Paula, a puxou para o meio dos campos e disse: "Mamãe." A mulher achou tudo muito estranho, porém, alguma coisa dentro dela dava razão à menina. Mas, por outro lado, sua consciência dizia o contrário, porque não fazia sentido, já que a filha havia falecido com poucos meses de vida. Então, a criança, vendo a dúvida em seus olhos, contou que neste mundo, no mundo em que estava, no além, todos poderiam escolher a aparência que quisessem ter. Os idosos poderiam se tornar jovens e as crianças ter a aparência dos mais velhos. E assim, todos eram capazes de se conectar à mesma imagem, do que lá chegavam para rever seus antigos vínculos. Por razões óbvias, Paula não conseguia acreditar no que essa menina contava. Porém, novamente algo em seu coração dizia que esse vínculo entre mãe e filha não era possível de ser esquecido. Então, elas se abraçaram como se não houvesse amanhã. Juntas andaram pelos campos e conversaram e se amaram. Com a filha, visitou vários lugares, conheceu pessoas com um coração maior do que o seu e, desse modo, permaneceu nesta tranquilidade. Realmente parecia ser um sonho que Paula não queria que acabasse. Um lugar com pessoas honestas, sinceras e bondosas realmente parecia um sonho que Paula não queria que acabasse. Mas em uma dessas caminhadas pararam em frente a uma casa. Uma casa branca com um belo jardim e um pequeno balanço. A menina disse que ali morava, mas para comprovar e para surpresa de Paulo, seus avós lá estavam. Então, a ela foi dito que cada casa vivia pessoas da mesma família de acordo com o grau de proximidade. E lá todos viviam felizes, mas especialmente unidos. E assim foi por vários dias de aprendizado, conhecimento e plena felicidade. Ao lado dos avós e da filha, não queria parar de desfrutar desta vida. Mas assim como não há mal que dure para sempre, também não há bem que nunca acabe. Foi quando, em uma tarde, retornava com a filha para casa, e no meio do caminho o sorriso de Paula virou tristeza. A criança, em tom de despedida, avisou que era seu último dia, já que a mãe deveria voltar a seu mundo. Antes que Paula a condenasse, a criança informou que havia alguém que necessitasse de seu amor, um amor de mãe. Ou então que Paula lembrou do filho, que naquele momento deveria ter uns 11 anos de idade e que durante este período de depressão não desfrutou do seu carinho e afeto, desde a perda da filha nos primeiros meses de vida. A menina a acalmou, pediu para que ficasse tranquila, porque em poucos anos elas se reencontrariam no mesmo lugar. Neste ponto, os avós já aguardavam de braços abertos para a despedida. E quando o abraço se tornou 4, uma forte luz tomou conta de seu corpo e ofuscou sua visão. Paula, então, ao abrir os olhos, estava em uma sala branca, sendo observada por várias pessoas. E nenhum conhecido estava, até que viu um homem chorando de soluçar. Era seu marido. E mais tarde foi saber que 3 meses ficou em coma, que chocou contra a árvore quando estava em alta velocidade na estrada e, por sorte, de alguma forma voltou à vida e acordou. E assim tudo foi contado ao marido nos mínimos detalhes, tudo o que havia vivido naquele lugar maravilhoso, um lugar que transbordava paz e tranquilidade, com uma casa branca na qual vivia sua filha ao lado de seus avós. Disse ainda como a filha era linda e que se parecia com ele, seu marido. Então, o marido em nenhum momento duvidou das palavras contadas pela esposa, porque já sabia que no dia que deixasse esse mundo, a filha reencontraria. Com o passar dos anos, Paula aproveitou ao máximo a companhia do filho, e com pouco tempo vieram os netos.
Após 45 anos desde que visitou o além, sabia que estava próxima a sua partida e que não demoraria muito para se reunir novamente com a outra parte da família. Estava tranquila porque havia aproveitado aqui seu filho e tinha sido muito feliz. Até que em uma manhã de primavera abriu os olhos e viu a filha nos pés de sua cama. Ela sabia que sua hora havia chegado, mas antes de fechar os olhos, deixou um bilhete para seu filho dizendo que o amava, para que triste não ficasse, porque iria estar com sua irmã. E dentro de alguns anos, novamente se reencontrariam. Então, deitada na cama, fechou os olhos. Quando abriu, estava ao lado da filha naquele lugar maravilhoso que havia visitado há 45 anos atrás. E à distância, seus avós também aguardavam. Ao lado, o marido, que havia partido anos antes para aquele lugar extraordinário. A história de Paula deve parecer com alguma que você já tenha ouvido por aí. E diante disso, como tantas outras pessoas ao redor do mundo dizendo a mesma coisa, só nos prova ou evidencia que somos muito mais do que nossa arrogância. Quer ver? Se inscreva no canal. Eu sou Wagner Souza. Obrigado se você ficou até aqui. Forte abraço e até mais.